Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de Ruby e hoje vamos falar sobre metaprogramming dinâmicos, ok? E hoje a gente vai criar então métodos dinâmicos, a gente vai criar variáveis dinâmicas, a gente vai criar gets e sets dinâmicos. Então, essa aula de hoje vai ser uma aula bem complexa. Então eu peço um favor para vocês. Vocês vão ter que prestar bem atenção nessa aula, porque o assunto hoje vai pegar, tá? O assunto hoje vai forçar muito o meu cérebro e vai forçar o cérebro de vocês. Então, vai ser uma coisa bem legal nessa aula de hoje, tá legal? Bom, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos. Lambda, proc, a gente vai falar sobre métodos de bloco, vai falar sobre eval, como definir método em runtime, utilizando o define method, e como também que a gente busca os dados de uma instance variable e como a gente seta os dados numa instance variables, tá legal? Então, bora começar a aula. Legal, minha gente? Então, falando sobre Lambda. Para a gente começar a falar sobre definição de métodos dinâmicos, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é sobre Lambda e sobre blocos, ok? Sobre blocos. Eu já mostrei para vocês lá no começo das aulas de Ruby que a gente tem duas formas nós temos duas formas para usar blocos. Uma forma é utilizando a palavrinha do e a palavrinha and, ok? Exemplo, a gente faz lá um if 1 for igual a 1, aí a gente faz aqui um do e a gente faz aqui um and, ok? Na realidade o if não tem isso, né? Quem tem isso daqui é o it, né? Então deixa eu colocar o seguinte aqui, ó. Vamos colocar assim, ó, um array de 1,2 e aqui a gente tem o it e aí aqui a gente tem o do, né? E aqui seria o i do index, né? Beleza. Esse do e end aqui, ó, é o bloco que eu estou falando, é o bloco que eu estou me referindo, tá legal? E aí tem duas formas de utilizar esse bloco, utilizando a palavrinha do e end, ou fazer a mesma coisa aqui em uma linha só, 1,2 ponto it, e aí colocar aqui as chaves, ok? Colocar o meu i aqui, e aqui você fecha as chaves, ok? Então as duas formas de definir o bloco, com do e end, ou com chave, fecha chave, ok? Beleza. Toda vez que a gente usa um do e um end, ou a chave e fecha chave, a gente basicamente está utilizando um lambda passando um bloco para um método definido, ok? Tá, legal. O que é isso, professor? Lambda é uma função que a gente tem na linguagem Ruby que permite que a gente possa chamar alguns blocos, ok? E dar um call nesse bloco, fazer ele executar, tá legal? Então um exemplo básico de lambda é algo assim. Eu posso criar aqui uma variável chamada a igual lambda, ok? E nela eu posso fazer algo dessa forma aqui, ó, do, e aí aqui eu quero um parâmetro, e end, ok? Quando eu faço isso, gente, o que eu estou fazendo? Estou definindo um parâmetro dentro de lambda e eu quero mostrar na tela esse parâmetro que eu fiz, ok? Até então, eu só defini um lambda para minha variável a, ok? Como executar essa minha variável a passando o parâmetro que eu quero que ele mostre na tela? Simplesmente utilizando o a.call, ok? Call seria a chamada desse meu lambda. O que eu estou falando para ele? Execute para mim, por favor. E aí aqui eu passo o parâmetro aqui, por exemplo, Danilo, ok? Feito isso, gente, o que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar na minha tela Danilo, tá legal? Então esse aqui é como utiliza um lambda, tá? E eu criei aqui, gente, um parâmetro que eu tenho como chamar esse parâmetro quando eu utilizar a palavrinha call, tá legal? Então é assim que funciona um lambda, né? Então definir um bloco onde eu tenho parâmetros que eu posso ou não passar, tá legal? E aí, quando eu executo, eu dou um call, ele pega o parâmetro que eu passei e mostra na tela porque eu coloquei um puts aqui dentro, ok? Se eu não passasse parâmetro, eu poderia tirar isso daqui, ok? Deixaria só o do e o end, e aqui no meu caso, eu poderia mostrar aqui, ó, Danilo. E aí o que ele iria fazer aqui? Eu não precisaria dar o call chamando o Danilo,
ele iria ter o mesmo comportamento, né? Que eu ia fazer o quê? Lambda do end, ok? E aí eu defini que ele tem que fazer um puts da string de Danilo, e quando eu chamo ela, quando eu chamo lambda, utilizando a palavrinha call, ele executa o que está aqui dentro, ok? Então, criei o bloco, executa o que está aqui dentro. Eu poderia criar esse bloco também, gente, utilizando chaves, como eu falei para vocês, ok? Tá legal? Porém, gente, quando a gente está trabalhando em Ruby, e quando no Ruby a gente vai fazer códigos um abaixo do outro, não é só numa linha, é costume de todos os programadores Ruby utilizar, então, o do e o end, ok? Então, vamos colocar aqui o do e o end, porque a leitura aqui fica mais simples, tá legal? E aí, vamos colocar aqui o parâmetro de novo. Beleza. E aqui, Danilo. Beleza. Então, gente, isso aqui é um proc, tá legal? Beleza. Se eu for... Não, desculpa, isso daqui é um lambda, né? Beleza. Se eu for usar um proc, como que eu tenho que fazer? Simplesmente substituir o lambda pelo proc.new, ok? proc.new, tá legal? Então, isso aqui tem o mesmo efeito de quando eu utilizo o lambda, tá? Tanto proc quanto new quanto proc é a mesma coisa, tá? Então eu posso utilizar proc.new ou eu posso utilizar proc, tá? Então esses dois aqui, ó, tem a mesma função. Porém, todo mundo que está programando em Ruby costuma mais utilizar proc.new. Então eu vou anular aqui esse proc, tá? Deixando somente o proc.new, tá legal? Beleza. proc.new do o parâmetro que eu quero e dá um puts do parâmetro chamando aqui no call, ele faz a mesma coisa do lambda. Aí você vai falar assim, tá, professor, se ele faz a mesma coisa, para que serve um e para que serve o outro, tá? A diferença básica do lambda para o proc é o seguinte, o proc, quando você passa parâmetros para ele, no bloco dele, ele utiliza aquele negocinho que eu mostrei para vocês lá na aula de funções de Ruby, que é o quê? O asterisco argumentos, né? Ou seja, quando você utiliza proc, você pode fazer algo desse tipo aqui, ó. Chamei a minha call, passei um parâmetro, vírgula, 2 parâmetros, vírgula, 3 parâmetros, ok? Se eu fizer isso daqui e der um call, o que vai acontecer? Ele só vai mostrar Danilo porque eu estou capturando somente um parâmetro aqui, ok? Se eu tivesse desse jeito aqui, ó, capturando P2 e P3, o que ia acontecer aqui agora? Eu iria passar um parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros na minha call, lá para a minha proc, ok? E ele ia pegar esses 3 parâmetros e eu poderia, por exemplo, fazer um puts dos 3 parâmetros aqui, ok? E aí o que ele ia fazer na minha tela? Ia mostrar 1, ia mostrar o 2, ia mostrar o 3, ok? O proc, eu posso passar quantos parâmetros eu quiser que ele não vai dar erro, tá? E eu posso também não passar parâmetros. Então se eu fizesse o seguinte, call, sem nenhum parâmetro aqui, ó, o meu proc iria dar erro? Não, meu proc ele não dá erro. Por quê? Porque o meu proc, ele permite que eu consiga utilizar o call passando ou não os parâmetros, tá? Então se eu chamar o call desse jeito aqui, o que vai acontecer? Ele não vai mostrar nada, porque eu não estou passando nenhum parâmetro aqui para os meus dados. Esses parâmetros aqui vai ser nulo, né? Vai ser nil e não vai mostrar nada na minha tela, tá? Se eu for utilizar o lambda, lambda, isso aqui não pode acontecer, tá? Quando eu utilizo o lambda, ele obriga que eu digite todos os parâmetros, tá legal? Se eu fizer desse jeito aqui, igual quando eu estava utilizando o proc.new, no lambda ele vai dar erro. Ele vai falar assim, ó, você passou um argumento e eu necessito de 3 argumentos, tá legal? Se eu necessito de 3 argumentos, você não pode chamar uma lambda utilizando dessa forma, tá legal? Então, gente, a diferença de um para o outro é, o lambda, ele obriga que você passe a mesma quantidade de parâmetros no seu call, tá legal? E o proc.new, ele não obriga, então você pode passar os parâmetros ou não, tá legal? Se você não passar os parâmetros, os valores que vai vir dentro dos parâmetros vai ser o valor nil, né? Que é o de nulo, tá legal? Beleza, então isso é lambda e isso é proc, tá legal?
Se você já entendeu o que é lambda e o que é proc, você já sabe que ele cria blocos. E você já sabe que quando você utiliza lá um array, e você utiliza um each, ou quando você utiliza um while, ou quando você utiliza um for lá no Ruby, você sabe que todos eles utilizam então as técnicas do lambda ou do proc, tá legal? Beleza, se a gente sabe disso, a gente tem como criar um método nosso, passando um bloco e depois chamar ele, né? Então como é que a gente faz isso, gente? A gente pode criar um método dessa forma aqui, ó. Se a gente fizer assim, ó, def, ok? E aí eu vou chamar aqui, ó, método. E esse meu método, eu quero que passe, quem for usar o meu método, eu quero que passe um bloco para ele, tá? Como que eu faço? Eu posso utilizar a palavrinha e-comercial bloco como parâmetro, tá? A gente viu nas aulas anteriores, quando a gente define um método, a gente pode colocar o asterisco, args, né? Que ele passa lá um array de argumentos, ou seja, um array de parâmetros lá para o meu método, né? Agora, se eu criar como e-comercial bloco, então se eu fizer isso aqui, ó, e-comercial bloco, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter então a possibilidade de colocar um bloco dentro do meu método. E aí simplesmente eu posso retornar aqui o meu bloco, tá? Feito desse jeito, gente, o que eu posso fazer aqui então? Utilizar esse método desse jeito aqui, ó, método, e aí eu dou aqui um do, tá legal? E dou aqui um end, beleza? E aqui eu posso passar então uma proc new, tá legal? Se eu posso utilizar uma proc new aqui, o que eu posso fazer? Aqui dentro desse do aqui, eu posso fazer assim, ó, puts de alguma coisa que eu quero, por exemplo, Danilo, ok? Feito isso, opa, não tem esse parênteses aqui. Feito isso, o que eu fiz aqui? Eu defini um bloco, ok? Passei o meu bloco aqui para esse método, e aí, aqui no final, eu dei um ponto cal. Tá legal? Feito isso, então, o que eu fiz? Defini um método que tem um bloco, o bloco eu passei aqui no meu lambda, na realidade não é no lambda, né? Quando eu utilizo aqui o e-comercial bloco, eu utilizo um proc, tá? Então eu passei esse meu bloco para o proc, e quando eu dou um call, ele executa esse bloco, retornando o dado para mim. Tá legal? Então é para isso que serve também o e-comercial bloco como parâmetro, tá? E isso daqui, gente, é essencial para vocês saberem que vocês têm como criar um monte de métodos que você tem como passar blocos para executar depois. É como se ele fosse um callback lá do JavaScript, tá? Vocês viram lá no JavaScript, nas minhas aulas que eu dei para vocês de Node.js, que tem lá a programação assíncrona onde você passa os callbacks. Esse bloco aqui, ó, é bem parecido com aqueles callbacks do JavaScript, tá legal? Beleza, gente. Outra coisa que eu quero falar para vocês é um eval, tá? Esse eval aqui, gente, é um comando que ele pega uma string, parseia e executa na linguagem, tá? Então, exemplo, se você quiser algo que está vindo lá do seu banco de dados, e esse algo que está vindo do seu banco de dados você quer executar como se fosse um comando Ruby, você pode fazer algo assim. Eval, tá legal? E aqui você passa o valor. Por exemplo, eu quero fazer aqui, ó, puts de, vamos colocar entre aspas aqui, 1,2,3, ok? Fecho as duas aspas aqui e faço isso. Quando eu executo esse eval, ele vai pegar essa string aqui, ó, vai converter isso aqui na linguagem e vai executar o comando. Tá legal? Então é para isso aqui que serve o eval, gente. Para a gente pegar uma string que tem comandos e executar. Imagina que você está fazendo aí na sua carreira um CMS, tá? E esse CMS, que é o gerenciador de conteúdo que você está fazendo, você pode colocar alguns códigos e esses códigos serem executados dinamicamente. Você pode utilizar o código eval para ele parsear o seu código e entregar isso para você. Isso também tem lá no JavaScript, tá? Então, eu já mostrei isso para vocês no JavaScript também, mas aqui a gente utiliza também no Ruby essa técnica do eval, tá legal? Outra coisa que a gente tem, gente, é como a gente define métodos de forma dinâmica, tá? A gente pode definir métodos dinâmicos utilizando o próprio eval, ok? Fazendo um bloco de string e colocando esse método dentro de uma string e depois dando eval. E uma outra forma é utilizando uma palavrinha chamada define method, ok?
Se a gente utiliza a palavrinha chamada define method, a gente tem como passar uma proc, ou seja, um bloco, onde esse bloco vai ser executado pelo programa de forma dinâmica, tá legal? E aí o que vai acontecer? Ele vai parsear isso e vai entregar isso para o seu usuário, tá legal? Então, outra coisa que a gente tem como utilizar é isso, e outras duas coisas que a gente tem como utilizar também, que é o get instance variable get e o outro instance variable set, tá? A gente vai falar isso daí na aula prática, porque isso daqui é bem complicadinho e é melhor eu mostrar para vocês na execução, tá legal? Então agora eu vou lá pro computador para mostrar para vocês passo a passo de tudo isso daqui e vocês vão ver que beleza que vai virar no final da aula, porque a gente vai utilizar o módulo para criar um método de accessors e a gente pode colocar então todos os atributos fazendo get e set, tudo de forma dinâmica com um elemento que a gente vai criar com o módulo, tá legal? Então vejo vocês lá no computador para a gente executar tudo isso daqui na prática. Vamos lá. Muito bom, minha gente, de volta no computador. Gente, esse assunto aqui que eu estou explicando para vocês hoje, ele é bem complicadinho, tá? Então, se gerar alguma dúvida, ou seja, se eu falei alguma coisa, esqueci algum ponto e etc, ou vocês estão ali com dúvida, tá difícil de entender tudo isso que eu estou falando com vocês, não esqueça de marcar a aula particular que eu estou inteiramente disposto a ajudar vocês para que vocês possam aprender e arrumar o tão sonhado emprego de vocês ou fazer o tão sonhado projeto de vocês que pode gerar renda para você e para sua família. Estou aqui para ajudar, gente, ok? Então, vamos nessa, tá legal? Então, indo lá para o nosso Ruby, gente, nessa aula, então, falando sobre metaprogramming do dado dinâmico, né? Então, eu vou abrir aqui alguns códigos que eu já fiz para a gente começar a mexer, então, nisso daqui e entender passo a passo de tudo isso que eu falei para vocês lá no quadro, tá? Então, primeiro, o que eu falei para vocês sobre o Lambda, ele não aceita mais parâmetros, ok? Ele só aceita os parâmetros definidos no próprio Lambda, tá legal? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, gente, ó, vou colocar aqui um debugger, para a gente começar a ver esse primeiro código aqui. Tá legal? Prontinho. Vou rodar aqui o meu código. E aí ele vai parar aqui no meu debugger, tá? Feito isso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o cal deste valor que eu estou chamando no meu Lambda. Ele vai me dar aqui, ó, 20. Por quê? Porque aqui eu fiz o seguinte, eu defini um Lambda, onde esse Lambda eu recebo um parâmetro. E esse parâmetro eu estou fazendo vezes o número 5. Tá legal? Então qualquer número que eu passar, eu consigo fazer vezes o número 5 aqui para esse meu bloco do Lambda. E aqui eu chamo aquilo que eu quero, que é o cal. Chamei o cal com o valor de 4, tá? Se eu fizer aqui, ó, cal de 2, por exemplo, ele vai fazer 5 vezes 2, deu 10. Se eu fizer aqui de 100, 5 vezes 100, 500, ok? Então eu criei aqui um Lambda, tá legal? Criei um Lambda. E esse meu Lambda aqui, ó, ele tem então, ó, proc do tipo Lambda, tá legal? Ele tem então um parâmetro somente, tá legal? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir outro Lambda aqui embaixo e vou passar então dois parâmetros, ó, P2, tá? Então vou colocar aqui P1 e P2. E na multiplicação aqui eu vou fazer uma soma, P1 mais P2 e vou mostrar esse valor. Tá? Aqui eu estou retornando, né? Então eu vou mudar aqui, ó, ao invés de deixar com chaves, eu vou colocar como bloco de do e end, tá? Então bloco do, opa, voltar aqui, e aqui end, ok? Beleza, então criei um bloco do e end, onde eu estou fazendo um número, passando dois parâmetros, tá? E somando os dois parâmetros. Aqui eu vou passar um, vírgula, o outro parâmetro, vai fazer 4 mais 5, nessa minha chamada aqui desse Lambda, ok? Então vou dar um debugger aqui em cima, tá? E vou rodar o meu código de novo para vocês verem. Rodando aqui, então eu estou fazendo aqui, ó, o L é o meu Lambda, então L de cal de 4,5. Rodei, ele me deu aqui, ó, o valor de 9, ok? Então esse 4,5 ele entra nesse bloco. Se vocês verem aqui, ó, eu vou dar o S para que a gente possa entrar nesse bloco aqui no meu debugger, tá vendo? S, ele entrou no bloco. E qual que foram os parâmetros que eu passei aqui no meu cal? Ó? O 4 e o 5, ok? Parâmetro 1, 4. Parâmetro 2, 5, ok? E aí, a soma dos dois, ele vai fazer então o valor de 4 mais 5.
Como eu já falei para vocês, a última ação do Ruby é o que ele retorna, tá? Eu poderia colocar a palavrinha return aqui para ele retornar esse valor, ou simplesmente não colocar nada que ele vai retornar esse valor, ok? Então se eu simplesmente pegar aqui, ó, esse cal aqui, ó, ele pega o valor retornado e mostra para mim que é o 9, ok? Eu poderia também, como eu falei para vocês, colocar um return, ok? Que não ia mudar nada para mim aqui, tá? Rodando aqui o meu código, ó, com return, ele não muda nada, vai funcionar do mesmo jeito, tá legal? Perfeito, gente. Então, esse aqui é o lambda, né? Agora, olha só, utilizando o lambda, passando somente um parâmetro. Olha o que vai acontecer, ó. Quando eu rodar o meu código com um parâmetro somente, ele vai reclamar aqui, ó. Argument error. Ele fala que você passou um argumento e deveria passar 2, ok? Se vocês notarem, quando vocês criaram lá os seus objetos na parte de orientação a objetos para vocês, e eu mostrei para vocês também lá na aula de funções, quando você tem 2 parâmetros e passa um e dá esse tipo de erro, esse erro acontece por causa do lambda, tá? Porque o método que você está definindo, ele é um tipo bloco do tipo lambda, tá legal? Por isso que ele acontece esse tipo de erro. Se eu mudar isso daqui, gente, ao invés de lambda, eu utilizar o proc new, tá? Se eu utilizar no lambda, eu utilizar o proc new, a coisa muda aqui de figura, tá? Então eu vou colocar aqui no proc new, tá? No proc new, eu vou utilizar o mesmo código aqui, eu vou até copiar e vou colar aqui embaixo para vocês verem. A diferença agora do proc new é o quê? Ponto new e aqui também. Lembrando que eu poderia colocar proc new ou somente proc, tá? Dá na mesma. Bom, com o proc new, eu também posso passar os parâmetros, mas ele é opcional, tá? Então, eu vou colocar aqui um debugger. Nesse caso, eu estou fazendo um vezes o outro. Ao invés de fazer um vezes o outro, eu vou fazer o seguinte, simplesmente, eu vou tirar o puts daqui e vou fazer aqui só um puts. Não, na realidade, eu vou deixar assim, vai. Vou fazer isso daqui, mas só que se eu não passar parâmetros, ele vai tentar fazer new vezes 0 e vai dar erro aqui, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Se for new esse valor, eu posso fazer uma verificação dentro desse bloco. Se eu passei new, eu coloco 0, tá? Então, eu vou criar isso daqui como um bloco de do end, tá? Do e end. E aí aqui, como eu posso ou não passar esse parâmetro, ok? Eu faço uma verificação. If param ponto blank, ok? Se ele for vazio, então o que eu faço aqui, ó? Param é igual a 0. Né? Então, param igual a 0 se o meu parâmetro for igual a vazio, né? Igual a branco. Ou melhor, eu posso até colocar igual a nil também, né? Se for nil, eu coloco isso daqui como 0, ok? E aí agora eu posso ou não passar esse parâmetro para cá, justamente porque ele não me obriga a passar esses parâmetros, né? Então, vou colocar o debugger aqui para você ver então como é que vai funcionar aqui o proc, tá? Rodando o código. Deixa eu comentar aqui o lambda, né, que eu estou passando um parâmetro só. Vou colocar aqui os 2 parâmetros, ponto. Agora rodo de novo. Beleza. Então, rodando aqui o meu proc, né, o que vai acontecer aqui? Eu posso chamar o cal mandando um parâmetro só, que ele deu o mesmo aqui, né? Então, ele fez 5 vezes 20 e deu o valor, ok? Ou, gente, eu posso não passar o parâmetro, que aí ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar 0. Então, 0 vezes 5 vai dar 0, porque eu fiz essa verificação. Se eu não fizesse essa verificação aqui, gente, olha só o que ia acontecer, ó. Ele iria dar erro porque ele ia tentar fazer a multiplicação de nil com 5, ok? E aí ele ia dar erro. Então, vou rodar aqui, nil com 5, né, sem passar o parâmetro, ele dá erro, tá vendo? Agora, se eu passar o 4 aqui como parâmetro, ele funciona porque eu passei o parâmetro lá. Mas nota que não é obrigatório utilizar aqui a passagem de parâmetros quando eu estou utilizando, então, o proc, né? Então, utilizando o proc, eu não preciso passar os parâmetros. Utilizando o lambda, eu preciso passar os parâmetros, tá? E olha só que interessante, aqui eu posso passar vários parâmetros, tá vendo? P2, vírgula, P3, e assim vai, ok? Aí olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dar um debugger e vou mudar isso daqui para fazer o seguinte, um puts dos parâmetros. Parâmetro e os outros parâmetros, P2 e P3, ok? E aqui eu não preciso mais desse puts aqui, tá legal?
Então olha só a diferença disso daqui agora. Eu passei 3 parâmetros, mas aqui na minha chamada eu vou mandar um parâmetro só. Você vai ver que nesse caso ele vai mostrar um parâmetro e os outros ele vai mostrar new, ok? Então eu vou rodar o meu código e vou rodar aqui, ó. Ele me mostra um parâmetro e o resto new, tá legal? Para a gente depurar isso daqui, gente, eu vou ir aqui, dar um S para ele entrar dentro do meu método, ok? Então ele está dentro aqui do meu bloco. Aí aqui eu consigo ver todos os valores, ó. Parâmetro, o parâmetro 2, que é new, e o parâmetro 3, que é new, ok? Ele aceita isso, e isso é a diferença, então, do nosso proc, ok? Beleza, gente, então, diferença de proc para lambda e por que que utiliza proc e lambda, né? Para a gente poder, então, ter ali blocos de código, tá legal? Então, deixa eu tirar isso daqui, beleza. Depois disso, gente, já que a gente já viu o proc e a gente já viu o lambda, a gente consegue, então, entender que a gente tem como definir um método e passar um bloco para esse método. Não só passar parâmetros, ok? Vocês viram nas aulas anteriores, gente, que você tem como definir um método e passar o seguinte, ó. Def método. Vou pegar esse método aqui e vou colocar o asterisco aqui, tá legal? E vou dar aqui embaixo aqui um end, não, um debugger, ok? E vou utilizar esse método aqui, passando alguns parâmetros infinitos aqui, ó. Por exemplo, 1,2, 3, 4, 5. Melhor, vou colocar aqui, ó, o debugger dentro do método, tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Criei um método com vários parâmetros, tá? E aqui eu estou passando os vários parâmetros. Isso daqui vai me retornar um array com todos esses valores aqui que eu passei, tá? Rodando o meu código, você vai ver que é exatamente isso. Então, no bloco que eu coloquei aqui com asterisco, tá vendo? Eu tenho, então, um array de parâmetros, tá? Beleza. Isso vocês já viram nas aulas de funções lá, como é que funciona. Agora, gente, esse daqui é o tipo bloco, tá? Que é esse cara aqui, ó. Quando eu coloco e comercial e bloco, eu tenho condições de passar um proc para minha função, tá? Então, eu posso passar um parâmetro dessa forma aqui, ó. Ok? Posso passar um bloco dessa forma aqui. Então, o que eu tenho aqui, gente? Estou criando aqui uma variável chamada L, tá? E nessa variável chamada L, eu estou utilizando o meu método, chamado método aqui mesmo, ok? Onde eu estou passando um bloco para ele. Esse bloco que eu estou passando tem um parâmetro, tá? E eu vou fazer esse parâmetro vezes 5. Quando eu quiser utilizar, então, a chamada desse meu bloco, eu utilizo o L.call, passando o número que eu quero de parâmetro. E ele executa isso para mim. Então, tá vendo? Aqui eu defini um método com bloco, ok? E olha só que interessante. Esse método, eu posso executar ele de duas formas. Então, eu tenho aqui um e posso ter outro método aqui, ó, que eu não tenho parâmetro. Esse outro método aqui, ele simplesmente vai fazer um puts aqui, ó, de Danilo, ok? E aí eu posso fazer aqui L.call e esse aqui, sem passar parâmetros, ele só vai mostrar Danilo, ok? Beleza, né? Então, vou colocar um debugger aqui para a gente ver isso também. E vou rodar o código. Rodando aqui, então, eu acabei de definir o L, né? Que é o quê? Uma variável que é um proc que eu acabei de criar, tá? E esse proc aqui, ele é uma variável que eu passei, então, o meu bloco, né? Que é esse bloco aqui. E aí, agora, quando eu der um call passando o valor, ele executa o L para mim. Então, L de call 4, ele executa para mim o 20, ok? Posso colocar aqui de 1, por exemplo, ele executa lá 1 vezes 5, o valor que eu quero, porque foi o que eu defini aqui no meu bloco, tá? Agora, se eu executar esse outro bloco que está aqui embaixo, que é o quê? Eu chamei o meu próprio método aqui, né? Então, vou colocar assim, ó, método para definir bloco, tá? Para ficar mais claro o nosso código, tá? Então, método para definir bloco, e nesse caso aqui eu estou passando um bloco sem parâmetro, tá legal? Dei aqui um debugger, vou rodar o meu código. Rodando aqui o meu código, vocês vão ver então aqui, ó, que eu defini um outro método aqui, tá? No L, e esse L eu não passei nenhum parâmetro, né? Então, esse L de cima aqui eu sobrescrevi para o L de baixo, tá? Beleza, e esse L aqui eu vou dar um call chamando esse valor aqui, que é o de Danilo, tá vendo? Então, agora, sem passar parâmetros, ele já escreve para mim lá o Danilo. Se eu passasse parâmetros aqui, ia funcionar?
Ia funcionar porque eu estou utilizando um proc. Quando eu utilizo o bloco e-comercial bloco, ele utiliza o proc e não o lambda. Se ele estivesse utilizando o lambda, isso daqui que eu acabei de fazer não seria possível, ok? Então, vocês viram aí como que define bloco dinamicamente, tá legal? Então é assim que a gente define bloco. Beleza, a gente já viu como que define bloco, agora a gente pode ver como que a gente cria métodos dinâmicos, tá? Utilizando a palavrinha eval. Beleza. Dinamicamente, eu vou colocar aqui um debugger e vou mostrar para vocês aqui algumas coisas, tá? Vou tirar essa variável aqui que eu não vou usar e vou rodar esse código aqui agora. Olha só que interessante. Com eval, eu posso fazer algo tipo assim, ó. Aqui eu tenho uma string e vou colocar um código Ruby aqui dentro, ó. Puts de Danilo, ok? Vou colocar aqui mais a variável chamado teste, ok? Se eu rodar isso daqui do jeito que está aqui, ó, ele só vai mostrar a string, não tem efeito nenhum, ok? Se eu chamar isso daqui dentro de um bloco de eval, ele vai tentar executar isso daqui na linguagem Ruby, tá? E aí ele vai dar erro aqui, falando que não existe alguns dados, ok? Então eval desse valor aqui, ó, ele vai falar que não existe a variável chamado teste, ok? Porque a gente não definiu ela ainda. Se eu definir essa variável teste é igual a olá, agora se eu executar esse código aqui do eval de puts Danilo mais teste, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai executar Danilo espaço mais aqui concatenando olá, ok? Então eu defini um código Ruby dinamicamente utilizando uma variável que eu já defini em cima e executei com eval para ele compilar e jogar isso para mim, ok? Rodando aqui então, olha lá, Danilo, olá, ok? Então é para isso que serve o eval, para a gente definir coisas dinamicamente, ok? Porém, gente, esse eval você tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Porque de vez em quando ele não é tão bom assim, tá? O código ele fica um pouco feio, tá? Então você pode utilizar outras técnicas. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais para baixo essas outras técnicas, tá? Beleza, gente. Então, feito isso, o que eu fiz aqui, ó? Defini uma propriedade get e uma propriedade set, ok? Na realidade, um método e um outro para mostrar o valor desse método, tá? Nesse método aqui, o que eu estou fazendo? Ó? Eu criei uma variável aqui chamado attr Danilo, ok? Então aqui, ó, attr Danilo, beleza? E aí o que eu estou fazendo aqui? Estou definindo um método com string. Então criei uma string aqui de def, peguei o valor de attr, ok? Estou concatenando aqui e jogando um valor para ela. Isso daqui, gente, é a mesma coisa de eu ter feito isso aqui, ó. Danilo e aqui arroba Danilo, ok? Então isso daqui é a mesma coisa disso daqui, ok? E esse de baixo aqui, ó, é a mesma coisa disso aqui. Ok? A única diferença é que aqui está dinâmico e aqui está estático, ok? Então vou mostrar para vocês aqui da forma estática, certo? É o que? Definir uma função onde eu vou colocar nessa minha variável o nome da função que eu quero, tá? De forma dinâmica, beleza? E aí aqui dentro eu defino essas duas minhas funções aqui, escrevendo para mim dois métodos na minha tela, tá legal? Então se eu der aqui um debugger agora, vocês vão ver que aqui eu acabei de definir um método chamado Danilo e um método mostra, que vai mostrar o valor da variável que eu setei em Danilo, ok? Rodando o código, então eu já executei esse código aqui, parou aqui no debugger. Se eu utilizar então a palavrinha mostra, você vai ver que... Ah, peraí, deixa eu tirar o debugger daqui de cima. Pronto, beleza. Rodar aqui de novo. Vou rodar antes de definir o Danilo, tá? Vou rodar o meu código, ele vai parar aqui para mim. Agora você vai ver que como eu já defini esse Danilo aqui dinamicamente, eu posso utilizar ele, ó, Danilo, passando o valor que eu quero. E eu posso utilizar o mostra, que é outro valor, outra função, né, que eu criei dinamicamente, compilando ali com eval, ok? Beleza, então essa aqui é a outra forma que a gente tem como criar coisas dinâmicas, tá? Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, gente, não faz sentido até que você comece a pensar dinamicamente, tá? Como que você começa a pensar dinamicamente? Já mostrei para vocês em algumas aulas anteriores que você tem como criar uma classe, tá?
E essa classe que você criou, chamado, por exemplo, carro, você tem como, ao invés de ficar fazendo lá def, nome igual a valor, end, e aí você fazer aqui arroba nome igual a valor, que é o seu set, e aqui é o seu get, ok? Ao invés de você ficar fazendo um por um desse daqui, você tem um método chamado attr_accessors, né? E você tem como aqui passar um nome, e esse nome dinamicamente faz esse get e set para você, ok? Vocês já viram isso daqui comigo na aula anterior. Esse método aqui, ó, ele basicamente faz algo desse tipo, tá? Ele gera isso dinamicamente, o get e set, tá? E é isso que você vai aprender hoje nessa aula, tá? Então, uma outra coisa que você tem como aprender aqui, antes de você começar a ver um módulo desse tipo, você pode ver que dentro de um método, você pode criar um outro método também, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma classe, e aí dentro dessa classe, eu falei o seguinte, eu tenho um método chamado início, tá? E dentro desse método início, eu tenho outro método chamado fim, tá? Feito isso, gente, o que vai acontecer aqui? Quando eu criar uma nova instância dessa minha variável t aqui do teste, eu posso então chamar o início e só após que eu chamar o início, eu posso chamar o fim, tá? Se eu fizer isso aqui antes, olha o que vai acontecer aqui, ó. Debugger, e vou rodar o meu código aqui. Ó, criei uma instância da minha classe teste, onde eu tenho uma função chamada início, e ela vai definir a minha função chamada fim, tá? Estou falando isso para vocês porque é dessa forma que a gente vai definir aquele attr_accessor para gerar tudo dinâmico para a gente, ok? Beleza. Então, se eu fiz isso, eu posso tentar aqui, ó, colocar um t.fim. Olha o que vai acontecer. O método não existe, ok? Agora, se eu simplesmente colocar aqui o t.início, ele vai criar o fim, tá? Uma vez criado o fim, agora eu posso digitar aqui o t.fim, que ele tem também, ok? Então essa é a diferença de quando você cria um método e dentro dele você cria um outro método, tá? Então quando você faz isso, você tem o poder de definir métodos em runtime, através de outros métodos, tá legal? Isso é importante você fixar na cabeça de vocês, porque vocês vão ver isso um pouquinho mais pra frente, beleza? Tá certo, gente. Ah, professor, mas por que eu utilizaria isso? Imagina que você fez ali um método que é um servidor, tá? E para você utilizar esse servidor, você tem que ter um método início que ele starta o seu servidor. Só que você, depois que startou ele, você pode utilizar o end para você derrubar esse servidor, ok? Então, se você faz algo desse tipo, você pode criar, então, um método desse jeito, ou uma classe desse jeito, que ele dá um início, e aí ele starta o servidor, e na hora que ele startou, ele cria o método fim, para que você possa, então, derrubar o servidor depois que ele tiver startado, tá? Então, esse é um exemplo que você pode utilizar, utilizando essa técnica aqui, tá? Beleza, então, se você já sabe que tem como, então, criar métodos dentro de métodos e métodos para definir métodos, então eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, que é um negócio chamado Define Method, ok? Você pode utilizar o eval, que é a forma suja de se criar um método, ok? E você pode utilizar o Define Method, ok? É algo reservado lá do Ruby, né? É uma palavra reservada do Ruby, onde você tem como passar o nome do método que você quer criar, ok? Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Estou numa classe, estou criando um método de classe para ela chamado definir, e aqui eu estou passando o valor que eu quero para a minha função, beleza? Tá bom, e essa minha função ela sempre vai ter dois parâmetros, porque aqui ó, eu estou passando um proc new, tá? Nesse proc new eu estou passando parâmetro 1 e parâmetro 2, beleza? Tá certo, e aqui eu estou dando um define method. Então o que eu estou fazendo? Criando um método onde ele vai ter dois parâmetros e eu vou dar um puts desses valores, tá legal? É a mesma coisa, gente, de eu ter feito isso aqui, ó. Def, ok? Método e os parâmetros. Então isso aqui que eu acabei de fazer, isso aqui é a mesma coisa disso daqui, ok? A diferença é que aqui está estático, aqui não está estático, aqui está dinâmico. Porque esse valor é um parâmetro que eu passei para outro método que eu criei de classe, ok?
Feito isso, então olha só que interessante. Eu criei um método de classe chamado definir para essa minha classe teste, tá? E aí o que eu posso fazer? Teste é igual a definir, né? Ponto definir, novo método. Se eu fiz isso aqui, eu estou definindo que eu vou ter na instância de teste um método chamado novo método, e onde eu passo 2 parâmetros, ok? Olha só que interessante. Debugger. Vou rodar o meu código. Olha lá, ó. Eu criei aqui, ó, defini um método chamado novo método e vou também definir um outro método aqui chamado novo método 2, ok? Dinamicamente, beleza? Agora vocês vão ver aqui, ó, na instância de novo, eu vou utilizar o novo método rodando aqui e você vai ver que ele vai printar aqui, ó, puts do parâmetro 1 e do parâmetro 2, tá? Rodando aqui, tá lá, ó, parâmetro 1 e parâmetro 2. Que legal, né? Agora olha só que interessante, defini com vocês aqui o método 2 aqui agora, né? Olha só, vou colocar o 2 aqui, ó, rodando, ele também funcionou. O método 3 existe, gente? Ele não existe. Então se eu colocar aqui o método 3, ó, ele vai dar erro falando que não existe, ok? Mas eu quero criar aqui em runtime, agora com vocês. Como é que eu faço? Venho aqui definir método 3, ok? Então, definindo o método 3, agora eu posso utilizar o método 3, que ele funciona, ok? Então, utilizando as técnicas do define method e utilizando aqui o proc para ele criar o bloco, você define um método em runtime, ok? E olha só que interessante isso que você pode fazer. Dentro dessa forma, se é possível fazer isso daqui, a gente pode fazer então um método desse jeito aqui, gente, ó. Criar aqui um array e fazer assim, ó. Método nome, na realidade, set underline nome, ok? Vírgula, set underline telefone, vírgula, e outra aqui, set underline endereço, ok? Então, estou criando aqui, ó, um array com 3 posições. E aqui eu vou dar um it e vou chamar o bloco do meu it, né? Lembrando que esse bloco do meu it aqui é um proc ali que eu estou utilizando. Dentro desse proc, eu vou utilizar então esse meu método aqui para definir então os métodos que eu quero para essa minha classe teste, ok? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar aqui no meu bloco o parâmetro que eu quero, né, que é o nome dessas variáveis aqui, e aqui eu coloco attr, né, que é o meu atributo, melhor, atr. Beleza, e esse meu atributo, eu vou chamar ele aqui, para que ele então define o método set nome, set telefone, set endereço, ok? E esse meu bloco aqui, desses sets, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, ao invés de ser definir, eu vou colocar aqui, ó, atributo. Beleza? E vou criar um outro método aqui chamado atributo. Atributo. E esse atributo, a única coisa que eu quero aqui, ó, é um parâmetro, ok? E esse parâmetro, eu vou simplesmente mostrar o valor que eu quero, tá? Que é só o parâmetro 1. Beleza? Posso até tirar essa string aqui, mostrando o parâmetro 1 direto. Beleza? Então, criei aqui um outro método. Agora, o que eu estou fazendo, então? Definindo set nome, definindo set telefone, definindo set endereço, ok? Então, 3 métodos aqui de forma dinâmica, e aí eu posso utilizar esses 3 métodos em runtime, tá? Vou comentar isso daqui e vou botar um debugger aqui para vocês verem o que vai acontecer. Rodando o código. Agora, gente, olha só que interessante. Na minha instância de teste, eu vou fazer o seguinte aqui também, ó. Teste é igual a teste.new, ok? Vou rodar de novo aqui para eu ter a instância de teste. Agora eu tenho aqui a instância de teste, ok? E essa instância de teste eu tenho, então, 3 métodos que eu acabei de definir, ok? Então eu posso colocar aqui, ó, teste.set underline nome e colocar aqui o nome Danilo, por exemplo. Rodando o código, ele retorna para mim Danilo. Set underline CPF, ele retorna aqui para mim o CPF que eu vou colocar aqui, né? É CPF que eu coloquei? Não, é endereço, né? Desculpa. Então aqui, endereço. Tá aí, ó, ele retorna o endereço para mim. O set CPF eu não tenho, né? Então o que eu posso fazer também? Definir o set CPF. Então eu pego aqui, ó, e defino aqui em tempo de execução o set CPF, ok? Set underline CPF. Fiz isso daqui, agora eu tenho o set CPF, ok? Então é assim que você cria métodos dinâmicos, ok? Em runtime dentro de uma própria classe, tá? Definindo um método estático
que tem, então, a responsabilidade para criar métodos dinâmicos, ok? Beleza, então, feito isso, gente, a gente já tem isso aqui, mas ainda não está genérico o suficiente, tá? Como que eu faço isso ficar genérico o suficiente? Aí eu utilizo as técnicas que eu usei com vocês na aula passada, né? Na aula passada eu criei com vocês módulos, né? E dentro desses módulos eu defini, né, alguns métodos onde eu podia fazer algumas coisas, ok? Então esse daqui é o código final que você vai ver como que você gera então os ATTR Accessors, tá? Então o que eu fiz? Defini um módulo, que esse meu módulo eu posso colocar em qualquer classe que eu quiser. Ele está genérico, tá? E dentro desse módulo, o que eu faço? Eu estou estendendo esses módulos que estão, os métodos na realidade, que estão nesse módulo aqui. Feito isso, gente, o que eu tenho então? Um método chamado atributos, onde eu posso passar um array de parâmetros, tá? Se eu tenho isso daqui então, depois de estendido, eu posso colocar aqui atributos, fazendo o quê? Passando o parâmetro nome e o parâmetro telefone. Eu criei então um módulo onde eu tenho aqui um nome chamado atributos, tá? Que substitui esse ATTR underline accessors, porque ele vai fazer a mesma coisa, né? Isso aqui faz a mesma coisa, tá? Então, esse ATTR accessor que eu coloquei de nome, vírgula, telefone, é basicamente esse atributos que eu acabei de criar, ok? A única diferença é que esse ATTR Accessor ele já é do Ruby, tá? E eu acabei de criar aqui com vocês o meu próprio ATTR Accessors, que é esse atributos, ok? E aí quando eu utilizo esse método atributos, eu passo esses parâmetros que caem aqui ó, no atributos. Esses parâmetros aqui pegam no meu array e vai fazer um it desse array passando o bloco aqui, ok? Nesse bloco eu tenho aqui o meu atributo. E aí eu estou definindo dinamicamente o método que eu passei aqui. Então, define method ATTR igual, que é para o meu set, o valor do parâmetro que eu estou passando. Aí aqui, gente, eu utilizo uma técnica chamada instance variable set. Então, vai setar na variável de instância, ou seja, arroba alguma coisa, esse valor aqui, ó, que é o value. E nele eu vou colocar o nome da minha variável, que é arroba o ATTR que eu passei aqui, ok? E faço a mesma coisa para o meu get, ok? Defino o método, que é o ATTR que eu passei dinâmico, ok? Instance variable get, e aí o que eu quero retornar é arroba o nome do meu get, ok? Feito isso, gente, então eu acabei de criar aqui um método chamado atributos, onde eu posso estender para qualquer classe que eu quiser, ok? Feito isso aqui, agora eu tenho uma instância de new, e aí eu posso utilizar nome e telefone, porque eu defini aqui os get set dentro de um objeto inteligente que eu fiz, dentro de um módulo inteligente que eu fiz, tá? Rodando esse código aqui, vocês vão ver que no final ele vai postar então aqui ó, o nome e o telefone que eu acabei de setar aqui, né? Rodando aqui o meu código, eu posso executar isso daqui que vocês vão ver que ele vai colocar o nome e o telefone, Danilo 333 alguma coisa, que foi o que eu defini aqui na minha instância, tá legal? Se eu quisesse colocar um outro atributo, gente, vírgula, o outro atributo aqui, CPF, ok? E aí eu poderia utilizar esse CPF também, ok? Já defini lá, então, t.cpf, ele existe, ok? Ó, t.cpfs não existe, tá? Beleza. Gente, se eu quisesse, então, que esse meu ATTR Accessors aqui, esse meu atributos, fosse somente leitura, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó, definir um outro método, tá? E falar o seguinte, atributos, underline, somente, underline, leitura, ok? Se eu fiz atributos somente leitura, eu não tenho o set, então simplesmente arranco isso daqui. Tá? Se eu ranquei isso daqui, gente, e colocar aqui utilizando atributos somente leitura, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Quando eu rodar o meu código e tentar setar alguma coisa, ele não vai conseguir setar porque eu só tenho leitura dele, eu não tenho set, ok? Salvei o meu código, rodei, olha lá, ó, vou tentar utilizar telefone.nome igual, ele vai dar erro, tá vendo? Só que se eu utilizar só t.nome, ele retorna para mim, ok? Então, é assim que você define métodos em runtime, né? É assim que você define métodos dinâmicos, tá legal? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Aula bem complexa, acho que essa aula vai gerar muitas dúvidas, tá? Então vocês podem me chamar ali na aula particular para que eu possa esclarecer essas dúvidas para vocês, tá? Mas é importante você que é programador Ruby aprender isso daqui, porque através de módulos
e de definições de métodos dinâmicos, você vai conseguir entender como que funciona o Active Record do Rails, você vai entender como é que funciona os testes, você vai entender como é que funciona inteirinho aquele framework mágico que é o Rails, tá? Muita gente utiliza o Ruby on Rails e utiliza algumas coisas do Active Record magicamente, mas não entende como que eles funcionam, tá? É dessa forma que ele funciona e utilizando uma outra técnica chamada Method Missing, que eu vou mostrar para vocês também nas aulas anteriores, nas aulas que vêm, né, na realidade. Beleza? Então eu fico por aqui, gente. Até mais e até a próxima aula. Gente, aula complexa. Peço para vocês testarem essa aula, verem ela e executarem, verem ela e executarem para que isso fixe na cabeça de vocês, tá legal? Me chamem para que eu possa ajudar também. Bom, é isso daí e vamos continuar o conteúdo.